Bom dia, amiga ouvinte da Rádio Mundial. Eu sou a Vivian. E eu sou a Thaís. E nesse feriadão estamos aqui ao vivo para falar com vocês, mulherada. Liga pra gente. Liga. Oi, pessoal do Facebook. A gente também tá ao vivo pelo Facebook da Rádio Mundial. Oi, pessoal. Vamos compartilhar nas nossas redes sociais, né, Thaís? Para os nossos seguidores também ficarem ligadinhos. Porque feriado é dia de descanso, mas é dia de cuidar de si mesmo. Por isso, sintoniza aqui com a gente. Hoje o nosso tema tá incrível, Thaís. Do que a gente vai falar mesmo? A gente vai falar, Vivian, de saúde emocional. Como assim, gente? Que é isso? Não, eu vou te falar uma coisa. Às vezes me dá umas ansiedades, umas loucuras que eu falo assim, vou jogar tudo pro alto, vou pra uma ilha, vou comprar um barco e vou viver da natureza. Bom, quem me conhece sabe que isso é praticamente impossível. Mas, quando a gente está desesperado, Vivian, eu tenho o comer emocional, que todo mundo aqui sabe que é assim. A primeira coisa que eu faço é comer. E você, como especialista, Vivian, me ajuda. Como que a gente faz para tratar para botar o corpo em ordem, a mente em ordem, num mundo tão agitado como o de hoje? Gente, é exatamente isso que a Thaís está falando. O comer é um dos principais sintomas do desequilíbrio emocional. E não é só isso, Thaís. Sabe qual que é a melhor forma da gente se equilibrar, ter saúde emocional para poder ter saúde física? Porque a gente está num mundo em que, é igual você falou, ansiedade, correria, a gente se preocupa muito com a saúde hoje. A gente teve esse boom da vida saudável, é muito bacana, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm percepção de que elas não são tão saudáveis quanto elas pregam por aí. A gente vive no automático, a gente vive fingindo que a gente ama o nosso trabalho e vive ansioso, estressado, é trânsito, e é por isso que vem com o comer emocional, a compulsão, o correr para uma panela de doce quando a gente está estressado. Ou às vezes correr para as compras, né? Também tem isso, gente... cada um tem o seu escape, né? Tem gente que bebe, mas assim, Vi, eu vou ser bem sincera com você. Como não ter crises de ansiedade nos dias de hoje? Porque assim, quanto mais a gente olha para o lado, mais a gente vê um mundo de sucesso, mais a gente vê uma amiga bem-sucedida, mais a gente vê os outros num mundo de perfeição. E assim, você sabe que a gente cura as nossas doenças do corpo, os nossos machucados, as nossas feridas, só que muitas vezes a gente não cura a nossa cabeça, as nossas inseguranças. E por que é tão mais importante curar um machucado na pele e não na alma? Você já parou para pensar nisso? Pois é, a gente passa o tempo todo preocupado com essa questão e esquece de como fazer para isso não afetar a nossa saúde. Por que a gente fala de saúde emocional? Gente, o pessoal do Face está mandando bom dia para todos. Beijinho. Quem quiser mandar perguntas sobre o tema, é só colocar aqui nos comentários que a gente está acompanhando. Que a gente está lendo tudo. E, ouvinte, se você está aí na sua casa, nesse feriado, curtindo, e percebeu que talvez você possa estar desequilibrado emocionalmente, liga pra gente aqui no telefone do ouvinte da Rádio Mundial. É 11 3171 0221 ou 3262 4490. Que a gente está aqui para te ouvir e para te dar umas dicas. Pode ligar, mulherada. Thaís, é o seguinte, na verdade, eu falo muito quando eu faço palestras sobre esse tema de um livro que é muito conhecido, que se chama O Corpo Fala. E o livro, só o nome dele já diz tudo, né? Como é que a gente faz para não deixar isso virar uma doença? Essas emoções, a inveja da amiga bem-sucedida, os problemas financeiros, como a gente faz para isso não virar doença? Que aí é que entra o equilíbrio emocional. É escutar os sinais do corpo. Você já sentiu isso? Essa necessidade de ouvir o seu corpo? Então, eu vou te contar uma coisa. Outro dia, eu não quero parecer injustiçada, porque eu acho que todo mundo tem a própria responsabilidade na vida, mas outro dia eu senti que uma pessoa fez uma sacanagem comigo. E aí, eu não falei, porque eu tenho essa coisa do tipo, cada um sabe a sua jornada, o karma pega em quem tem que pegar, e eu também fiz as minhas escolhas. Essa postura também, às vezes, é passiva e a gente não lava uma boa roupa suja, entendeu, Vi? Que eu já sei que, gente, Thaís, sou mais assim. Eu deixo passar, fico quieto, engulo e fico magoada. A Vivian já não, gente. A Vivian é tipo um furacão. Ela vai, briga, quebra pau e discute. Gente, eu sou geminiana, né? Eu chego e falo, não tenho problema. Isso de engolir, Thaís, te causa o quê? Fisicamente? Não, eu vou te falar uma coisa, eu já sou libriana, Viviane, então eu já fico naquele meio termo de brigar e não brigar. Eu acordei com dor de garganta. É um dos sintomas. Porque eu me senti injustiçada, eu engoli um sapo e o que aconteceu? No dia seguinte eu não tinha voz para trabalhar, ou seja, para compartilhar meu dom no mundo, que é o que eu considero coaching. Eu não tinha voz. Olha como o que a gente faz, Thaís. A gente engole um sapo e deixa a nossa garganta doente. Gente, quem se identifica aí? Parece que a gente tem uma pessoa na linha para falar. Eba! Alô? Alô? Bom dia.
Bom dia, quem fala? Com a Lili. Oi, Lili, tudo bom? Tudo bem? Tudo, e vocês aí? Tudo bem. Legal. Conta pra gente que a gente pode te ajudar. Então, acho que é um conflito comigo mesma. Ai, sou dessas também. Me conta, o que tá acontecendo? Então, é uma coisa que vem de um pensamento, estou em briga em pensamento e de repente vem uma onda de calor no corpo que incomoda. Isso é medo? O que é isso? Mas me conta, essa onda de calor, ela vem... qual que é a sensação anterior que você tem? Você disse que é uma briga interna? Eu quero fazer uma coisa, vamos supor assim, tenho um namorado, eu quero desistir, ao mesmo tempo eu fico, não, vai levando, vai fazendo, mas ao mesmo tempo é uma mãozinha que empurra que não quer. Uhum. Aí disso vem aquele mal-estar. É exatamente isso. Lili, se você quiser escutar a gente pela rádio, a gente vai te responder por aqui, tá bom? Valeu, meninas. Obrigada, Beijo, bom Beijo. feriado. Lili, é assim, o principal fator para a gente entender um pouco mais sobre o corpo fala, que é isso que a Thaís está falando agora, é entender o que as emoções mal resolvidas causam, os sintomas mesmo físicos que elas causam. E essa sensação que você disse do calor tem a ver com a raiva. Né? A raiva, ela é um sentimento que causa até febre, né, Thaís, se a gente não controla. E Vi, eu vou te falar uma coisa. Lili, me corrija se eu estiver errada, depois você me conta qualquer coisa por mensagem. Só que daí vem a raiva do parceiro, que você não quer mais estar com ele. Só que vem a raiva de você, porque muitas vezes você se prende numa situação que você fala, o que eu tô fazendo aqui? E assim, o que eu parto do ponto? Eu vou te contar. Por já ter sido uma pessoa que ficou em relacionamentos não saudáveis por muito tempo, Lili, vou compartilhar com você, assim, muito tempo mesmo. Passei da conta. Sempre tem uma nova chance de recomeçar. A gente acha que nunca mais vai ser feliz. A gente acha que nenhum boy nunca mais vai gostar da gente. A gente acha que nenhum cara vai tratar a gente dessa maneira. Só que a gente se acostuma a ser maltratada. Lili, confia em mim. Eu tô te falando assim, por já ter passado muito perrengue. Toda vez eu sentia isso, que era a minha última chance de ser feliz. Só que não é verdade. Então, assim, essas crises de pânico, de ansiedade que a gente começa a ter, esses transtornos, o que acontece? O nosso corpo tá falando, não dá mais. Isso. E eu vou te contar uma história, Lili, rapidinho, só pra você ter uma ideia. Eu tava tão infeliz, que eu tive, assim, um problema de saúde que eu fiquei mais de 10 dias internada no ano passado. E daí eu tava falando com a acupunturista esses dias, ela falou, você adoeceu de tristeza. As emoções deixam a gente doente. Olha isso, E gente. aquela coisa, e eu e a Vi, a gente conversa muito sobre isso. Hoje mesmo a gente tava falando, aquela coisa, a gente fica sem energia quando a gente não bota a nossa energia no mundo. O que acontece? Você começa a desacreditar, e daí assim, Lili, eu não sei se você acredita na questão espiritual. Vi, eu acredito. Eu totalmente. Então, o que eu acho? E daí tem aqueles espíritos que a gente chama de vampiros, de obsessores, eles te veem numa baixa de energia, eles começam a se aproximar ainda mais de você. A gente baixa a guarda. Porque e aí, quando você tá no topo do mundo, meu amor, balança o cabelo, ninguém te segura. Ninguém. Só que quando Vou você até balançar meu cabelo Vou aqui, até gente. balançar meu cabelo. Quando a gente tá na baixa de energia, aí ferra tudo. Desculpa a palavra. Não, mas é a realidade, né, Thaís? Ouvi. Porque a gente baixa a guarda. A Lili até colocou aqui no Face do pessoal da rádio que o que ela sente é falta de liberdade, que ela precisa de liberdade. Gente, a briga interna, como eu falei, que causa raiva, é por causa disso. É um pedaço querendo continuar por carência, como a Thaís disse, e outro pedaço querendo gritar a sua essência. Geralmente, a gente adoece, as emoções chegam ao ponto de causar uma doença física quando a gente deixa de seguir a nossa essência. Será que alguém se identifica com isso? Eu. Quando a gente começa a fazer coisas que não dizem respeito aos nossos valores, ao que a gente tem a ver... Como você falou, eu fiquei sem voz para colocar o meu dom no mundo. Se você não fizesse alguma coisa para resolver esse sapo que você engoliu e perder a sua voz ou causar uma doença por causa disso, você ia parar de ser feliz, mesmo que você recuperasse sua voz, porque a gente para de viver a nossa essência, Lili. Então, para pensar sobre quanto a liberdade é importante para você e o quanto esse relacionamento é importante para você, tá bom? A liberdade é uma coisa, Vivian, muito curiosa, porque não é uma liberdade de ir e vir, é uma liberdade da alma, de você poder sentir o que você quer, de você poder ser quem você deseja. Isso. E muitas vezes, a gente, assim, tá num parque cheio de verde, sem nenhuma corrente no nosso pé, mas a gente não tá livre. Porque a liberdade tá na cabeça, tá na alma. Então, quando eu te falo, assim, das questões que eu engoli sapo, que eu não tive coragem de mudar, e é uma coisa que eu até aprendo muito com você, meio que falar. Falar e
desculpa a palavra, que se dane. Mas é uma coisa que muitas vezes a gente não é encorajada ao longo da nossa vida, até a nossa voz. E aí o que acontece é assim, eu aprendi, quando eu era mais nova, o meu falar era muito solto, aí eu chegava a ser inconveniente. Eu lembro quanto briscão também da minha mãe, Vivian, cala a boca, porque eu chegava e falava. E aí a gente aprende a ter bom senso também. Tem coisas que não dá pra falar, mas quando você se sente bulinada, quando você se sente, emocionalmente, tá? Quando você se sente ultrapassado os seus limites, você tem que se colocar e não precisa chegar ao ponto da grosseria. O que acontece é que a gente vai segurando, que a gente vai lá e vomita na pessoa e perde a razão. Às vezes você fica parecendo louca, gente. Quantas vezes eu já engoli sapo? Daí um dia eu viro as costas, vou embora e nunca mais falo com a pessoa. E daí o que acontece? Eu fico a louca. Exatamente. Porque assim, por que eu não fui resolver? E é tão mais fácil se a gente não deixar chegar nos extremos, gente. Escuta o teu corpo, escuta os teus sintomas. E por falar em sintomas, a gente tem uma ligação na rádio, mas antes de falar, eu queria só emendar isso, senão eu perco o fio da meada, né, gente? Os sintomas que a gente tem para perceber que a gente está em desequilíbrio emocional. Thaís, vê se você se identifica, porque toda vez que eu faço palestra sobre esse tema e falo, às vezes eu falo, peraí, eu tô em desequilíbrio. Quando a gente dorme a noite inteira e acorda cansado. Quando tem muita dor de cabeça. Quando a gente tem dor de garganta por causa do engolir sapo. Quando a gente tem falha de memória. A famosa síndrome de burnout é um dos sintomas, porque a gente trabalha demais. Tá tão esgotado que a gente não absorve mais o que está acontecendo ao nosso redor. A gente simplesmente fecha o olho. A gente tem tontura. Mas o principal disso é a mudança de humor. Você acorda super disposto e acaba o dia entediado, péssimo. Que droga de vida. Não, ou você já acorda, assim, desiludido da vida. Porque você passou a noite inteira, o quê? O seu corpo não descansou. Isso. É aqueles 5 minutos antes de você dormir que você para e pensa, ferrou, a conta que eu tenho pra pagar, a concorrência, blá, blá, blá. Você já acorda desiludida da vida. Então, assim, é o se desligar. Isso. Mas vamos atender essa ligação? Vamos. Alô? Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom dia. Como você chama? Meu nome é Thaís, eu sou aqui de Campinas. Estou muito feliz em falar com vocês, viu? Oi, Xará. A gente que tá feliz de falar com você nesse feriadão, Thaís. É a primeira vez que eu ouço vocês, eu falei, é com elas mesmo que eu precisava falar. Eba! Eba! Então, é o seguinte, eu trabalho, né, em um lugar e percebo, assim, que meu chefe anda fazendo umas sacanagens, assim. Pagar errado... eu saí de férias e descontou 2 vezes, sabe? Umas coisinhas, assim, meio chatas, sabe? E como eu trabalho, assim, diretamente com ele, eu fico, assim, às vezes me sentindo culpada de falar pra ele, olha, tá errado. E quando eu falo, assim, alguma coisa de leve, né, tranquila, tal, eu percebo que ele não gosta e eu fico, assim... nervosa, sabe? Porque eu não sei lidar com aquela situação de cobrar o outro, sabe? E eu percebi que o que anda acontecendo, e já não é, assim, a primeira vez que isso acontece, sabe? Agora eu percebi que a minha barriga fica dando uns gelinhos, como se eu tivesse levado um susto, ou como se eu tivesse com medo o tempo inteiro, sabe? E eu não consigo dormir mais. Já vai fazer 1 mês que eu deito na cama e eu não durmo, sabe? Olha só que pecado, né? Você tá aí ficando fisicamente doente por causa do seu chefe. A gente vai te responder no ar, se você quiser ouvir, já pode ouvir nossa resposta, combinado? Outra coisa que eu queria falar. Pode falar. Eu fico, assim, meio com medo de cobrar e perder meu emprego por causa da crise e tal. Acho que junta um pouco de tudo na minha cabeça. Então, assim, eu não sei que posição que eu tenho que tomar. Eu tenho que engolir ou desabafar. Eu fico meio assim. Eu queria a ajuda de vocês. Combinado. Pode deixar, que a gente te responde pela rádio, Thaís. Obrigada pela ligação. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Thaís, seguinte, eu já passei por algumas situações parecidas com a sua. A Vivi também pode colaborar, porque a Vivi já também teve esse tipo de desafio com o chefe. Mas eu acho uma coisa, não sei se você concorda comigo, Vi, mas assim... Uma coisa é você ter medo, mas outra coisa é você ser justa. Ninguém tá pedindo, você não tá pedindo feriado, hora extra. Assim, isso já é justo. Eu vou te falar uma coisa, hora extra, muitas vezes a pessoa não aceita, ela acorda, mas eu não tô falando pra você não tá pedindo regalias, que algumas empresas fazem, outras não. Você tá pedindo o justo, o que foi acordado, o seu salário, a sua profissão. E assim, você não pode ter medo da pessoa com quem você trabalha diretamente, Thaís. É uma coisa que, assim,
você tem que ter a paz de espírito que você passa mais da metade do seu dia ao lado de pessoas que só fazem bem pra você, colaboram com o seu crescimento. Eu não tô falando pra você ser agressiva, eu não tô falando pra você peitar, pra você discutir, mas eu tô falando pra você falar, putz, será que esse cenário é justo pra mim? E começa a olhar assim, o quanto que esse emprego significa para você e, de repente, ver se os valores da empresa, porque às vezes eles são assim, não é pessoal com você. Às vezes eles são injustos, às vezes o que é prioridade para eles é ganhar em cima dos outros. Você tem que ver se essa empresa combina com você ou não. Porque muitas vezes a pessoa... ela é mau caráter, eu não tô falando que ele é ou não, eu não conheço ele. Mas assim, já aconteceu comigo, Vivian, me corrija se eu estiver errada. Mas assim, de muitas vezes lidar com pessoas que têm uma alma diferente da minha. Isso acontece o tempo inteiro, né, Thaís? Um viva as diferenças, né, gente? Já pensou se todo mundo fosse igual? O que acontece, Thaís, é assim. Por que você sente esse friozinho na barriga? As emoções, elas mexem com a nossa temperatura. Você lembra que agora há pouco eu falei pra Lili que ela sente esse calor porque a raiva, ela esquenta, ela pode até dar febre? O medo esfria. O medo, ele tira a nossa temperatura porque é o que faz a gente brecar. Então, quando a gente tá ali no auge de uma discussão, a gente tá quente, por isso que a gente avança, por isso que a gente gesticula, por isso que a gente põe tudo pra fora. E o medo, que é o engolir, igual você falou, ele te trava, ele tira a sua temperatura pra você não explodir. É exatamente isso que acontece. Eu não tô falando no sentido figurado, não. A gente diminui a temperatura quando tá com medo. Você chegou ao ponto de você sentir frio na barriga, tremedeira, é porque você pode estar gerando até um pânico dentro de você desnecessário. Isso é sintoma de pânico, Thaís. Presta atenção, eu já tive. E se você não tratar, vai virar uma doença e a gente não quer que vire. Então, Thaís, você fala assim, será que eu tenho que engolir porque o mercado tá ruim? Se pergunta, no coaching a gente coloca muita pergunta para vocês responderem porque a resposta tá dentro de você. Vale a pena continuar nesse emprego? Quanto custa a sua saúde? É óbvio que a gente sabe que tem que sustentar a casa, filho, mar, tem todas as despesas que não tá fácil, mas quanto custa a sua saúde, Thaís? Quanto custa você virar e dormir tranquilamente? Você falou, eu não consigo dormir, faz mais de um mês que eu tô assim. Quanto tempo mais você vai aguentar ficar desse jeito? Né? Então, para pensar e coloca sempre na balança. Até quando eu vou aguentar engolir isso? Quanto vale a minha saúde? E será que o mercado tá tão ruim assim? Você já procurou? Porque às vezes a gente se coloca essa crença de que o mercado tá ruim, eu tenho que aguentar porque eu não tenho emprego, e esquece de procurar, esquece de fazer networking, de falar para as pessoas, gente, tô procurando um trabalho melhor, quem tiver uma oportunidade, coloca pro mundo que você quer uma coisa melhor. Isso tem, essa sensação que você tem de querer aceitar internamente, tem muito a ver com merecimento, Thaís. Tem a ver com o fato de que, às vezes, lá no fundinho, talvez você ache que você mereça passar por isso. Então, se questiona. Quanto vale a sua saúde? O que você merece, Thaís, é ser feliz. Ser feliz. Coloca na sua cabeça isso, porque, às vezes, a gente toma tanta porrada da vida que a gente começa a achar que a gente não vale a pena, que o outro tem direito, e ninguém tem direito de fazer isso com você. Vou dar um oi aqui pro pessoal do Facebook. Olha, a Natália tá falando aqui, relacionamentos livres são os que mais nos prendem. É isso, Natália, a gente tem que se nutrir de pessoas saudáveis ao nosso redor, bora ser feliz. É isso aí, a Sandra, o Davi, a Denilce, meninas, obrigada, mulherada, todo mundo, obrigada porque tá acompanhando a gente no Facebook e vai mandando que a gente tá aqui lendo ativamente. Então, assim, o que eu falo hoje, Vi, com essa história inteira, é parar e olhar o quanto é realidade o que a gente está sentindo. Porque tem um trabalho, que uma moça que ela chama Byron Katie, que tem um livro que chama O Trabalho, The Work. E ela fala, ela era alcoólatra, teve depressão muito tempo e ela se curou. E ela fala que a gente tem que verificar a realidade. Que é assim, o quanto disso é verdade que eu estou vivendo. Então, por exemplo, quando me dá um pânico, um desespero do tipo... Porque nós somos profissionais liberais. Então, às vezes, eu me pergunto assim... Nossa, eu não me vejo com saída. Porque tem mês que a gente tem mês que a gente não tem. Você sabe como funciona? É lógico. Eu paro e pergunto... O que eu tô sentindo é verdade? É realidade? Eu tenho certeza absoluta? Faz sentido na vida real, né? Quem que eu fortaleço quando eu acredito nisso? Só meu medo. Só. O que vai mudar se eu deixar de acreditar nisso? Porque às vezes a gente é presa a algumas crenças limitantes. Nossa, que gente, assim, crença é um assunto que a gente tem que trazer para o próximo programa, eu acho. Porque, gente, crença deixa a gente... Esfria exatamente o que está acontecendo com a outra Thaís que ligou pra gente agora. Exatamente. A gente começa a achar que a gente não é merecedora, que a gente não vai ter sucesso. Então, é uma coisa muito curiosa, porque você começa a olhar e você fala assim... Peraí, isso não é verdade. Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês. Não é porque vocês pensaram que é a
verdade absoluta. Não. Então, assim, muitas vezes a gente pensa em engenhoca da nossa cabeça, dos nossos medos, dos nossos traumas do passado. Na verdade, o que acontece é que quando a gente entra em desequilíbrio emocional, quando as emoções começam a ficar no alto e baixo, a gente cria até ilusão. Por isso que a gente começa a criar monstrinhos que a gente passa a acreditar neles. E é isso que a Thaís está falando, de se questionar e ver até quando é realidade ou não, é muito importante. De colocar o pé no chão, não deixar o medo tomar conta. A depressão, ela não é uma doença que a gente pega do dia pra noite ou a gente pega de alguém. É uma doença que a gente vai criando sem perceber. Tem uma pesquisa que fala que durante um dia que a gente tenha várias emoções, é normal ficar até 25% do dia triste quando se tem um motivo. Não sem motivo, né, gente? Tipo, aconteceu alguma coisa que te chateou. Mas 25% é muito, hein, É Viviane? muito, pro caso que não... Antes de virar patologia. Tá. Passou disso, a gente tem que olhar com cuidado. Porque, por exemplo, você acabou de perder o seu emprego. E aí, durante esse dia, é natural você ficar triste. Mas no dia seguinte, se passar disso, gente, é patologia. E aí, se a gente não controla a tristeza, vai virando, a gente vai alimentando. E esfria tudo e vira o quê? Depressão, que é o mal do século. Não, é o mal do século. E o que acontece? Por exemplo, sei lá, meu celular rachou a tela. Aí eu falo, meu celular rachou a tela. Daí daqui a pouco eu começo a olhar o dia como se fosse ruim, tá? Daí daqui a pouco eu tropeço. Além de rachar a tela, eu tropecei. Aí o que acontece? Começa a virar uma bola de neve. Pode estar passando o Brad Pitt na minha frente, ele me dá oi, e você que eu não vai vou ver. prestar atenção. Exatamente. E eu vou falar, mas a minha tela, eu tropecei. Então, assim, é a gente olhar o mundo, é uma escolha diária, olhar o mundo de uma maneira positiva ou negativa. E eu vou falar pra vocês, mulherada que tá ouvindo a gente, não é fácil. Tem dias, eu sou a draminha da estrela. Porque tem dias que eu pareço aquelas bonecas chorosas, entendeu? Eu tenho que me policiar pra assim, não me deixar bater. Então eu falo, vambora, aqui não tem espaço pra tristeza. Porque senão a gente acaba se vitimizando. Se vitimizando, gente. O vitimismo, é muito engraçada essa questão do vitimismo. A gente perde tanto tempo se vitimizando que a gente esquece de agir em direção que a gente quer. Não tem emprego, a gente esquece de ir procurar emprego. Ninguém me ama, ninguém me quer. A gente esquece de sair com as amigas, de olhar pro lado pra ver se o tal Brad Pitt tá passando. O vitimismo, ele deixa a gente fraco, sem perceber. A gente quer tanto ganhar a atenção do outro pelo que, tadinha, e esquece de se mostrar pro mundo. Abre esse peito, olha pra frente, porque a gente tá aqui falando de vários sintomas ruins, mas também a gente pode falar de uma solução simples, que é se colocar na vida, como a Thaís já falou. Tem uma técnica... protagonista. Ser protagonista, gente. A gente nasceu... Gente, o meu site não chama Vivi pra isso à toa, porque eu vivi pra estar aqui na rádio junto com a Thaís, falando com vocês. Eu não aceito outro papel. E se eu me coloco em outro papel, e às não vezes a combina. gente se coloca, A gente se coloca e aí Vamos a gente fica sincera. doente. Lógico que se coloca. A gente é tipo ser humano. E aí, o que acontece? A gente se coloca e a gente acaba perdendo a pilha, a gente perde a temperatura, dá o medo, da depressão, a tristeza. O que acontece assim, gente, só pra gente não deixar vocês assim, além de explicar por que acontecem essas coisas, vale dizer uma técnica simples que eu explico muito pros meus clientes, e acredito que a Thaís também, que se chama quebra de estado. Que a gente tava até falando disso Maravilha. antes. Gente, a gente chega aqui uma hora antes e fica papeando, E fica papeando, tá? né? Que a gente não tem acaba que falar nunca pra o vocês papo. que é o tricô, porque papo de mulher a gente diz, não tem fim. Gente, a quebra de estado nada mais é do que você interromper um estado emocional. Tá muito triste? Percebeu que o dia vai estragar por causa de um acontecimento? Faça qualquer coisa para desviar a sua atenção. Eu falei, até estava contando para a Thaís agora, que numa palestra que eu dei esses dias sobre isso, eu contei para as pessoas que a minha quebra de estado é ler gibi. Porque eu trabalhei muitos anos com revista, então se eu pego uma revista na mão, eu começo a procurar erro, começo a ver que eu trabalho lendo revista. Se eu vou ler um livro, eu quero ler o livro até o final e eu perco o sono. Então eu leio o gibi e vou dormir pensando no Chico Bento, gente. Assim é o máximo, porque eu esqueço dos problemas. Isso é uma quebra de estado. Pular de paraquedas, ir pra praia, coisas, ligar uma música das antigas e começar a dançar, tira o seu estado vibracional da tristeza, da emoção ruim, da raiva e vai ser feliz. Sabe o que é uma ótima quebra de estado? Olha, eu não sou a maior fã de fazer ginástica, tá? Mas eu vou confessar. Assim, pegar e malhar e fazer uma esteira e, sabe... esse papo tá tão bom, Viviane. Eu acho que a gente tem que falar que vai ter um ao vivo. Tem, gente. Porque se a gente tá aqui falando de dicas de saúde pra vocês na rádio, já tem um monte de gente aqui no Facebook comentando. Imagina se a gente puder falar pessoalmente. No dia 13 de maio, eu e a Thaís, a gente vai fazer um papo de mulher ao vivo aqui na Avenida Paulista, ao lado da Estação Trianon. Ou seja, não tem desculpa. Um dia antes do Dia das Mães. Olha, um beijo pra minha mãe maravilhosa que tá ouvindo o programa. E pra minha. A gente vai levá-las no papo ao vivo. Nós
vamos convidá-las, porque assim, vocês têm que vir, traz a mãe, traz a filha, Isso. vamos conversar. Eu, Thaís, vou falar sobre autoestima e a Vivian vai falar... Vou falar sobre emagrecimento e vida saudável. A gente vai falar sobre reeducação emocional. As pessoas acham que é só reeducação alimentar. A gente quer propor para vocês uma reeducação emocional. Então, a gente fica por aqui hoje. O papo foi incrível, foi intenso. Maravilhoso. Quem pessoal quiser saber do mais Facebook. sobre o nosso workshop, entre em contato com a gente pelo telefone 991808168. A gente fica por aqui. Uma ótima semana e a semana que vem tem mais. Um beijo grande, porque papo de mulher não tem fim. Beijo!